Boa noite, pessoal. Bem-vindos novamente a mais uma aula de técnicas de programação. E hoje nós vamos estar vendo um pouquinho sobre depurar nossos códigos. O que é o depurar? Eu tenho a opção de fazer uma análise do código colocando alguns pontos de interrupção no programa. O que acontece com um ponto de interrupção? Eu peço para o programa interromper, parar de funcionar. E aí, conforme ele para de funcionar, eu tenho como manipular os pontos e manipulando onde eu quero que ele faça as paradas no meu código, para ir localizando um erro de forma mais fácil. Quando é um programa pequeno, fica simples da gente localizar onde está dando erro, mas conforme vai crescendo o projeto, vai ficando mais difícil. Com experiência de programação, a gente localiza erro mais fácil. Mas para vocês que estão iniciando, às vezes não conseguem enxergar onde está dando erro. Eu vou criar aqui então um código, uma calculadora, uma soma. Só para a gente dar andamento aqui no um código básico, né, para a gente dar andamento na depuração. A depuração é também conhecida como debug. Tá? Então, às vezes, se tiver o programa NetBeans em inglês, em vez de estar depurar aqui no menu, ele vai estar debug ou debugging. Então, eu vou colocar aqui o meu res, vai receber um jOptionPen.showInputDialog. E eu vou pôr a mensagem aqui, entre com o primeiro valor. Aqui tem que ser string, né? Porque o jOption ele vai retornar uma string. E agora eu tenho que converter, né? Integer.parseInt. Eu vou converter essa string em número inteiro. Vou fazer a mesma coisa aqui com o segundo número. E aqui em vez de A vai ser B. E agora eu coloco o C recebendo o A mais o B. E vou colocar um jOptionPen só para ele mostrar a mensagem. Então eu estou usando o showMessageDialog para mostrar a mensagem e o showInputDialog para receber os dados, né? E aqui a soma é e concateno com a variável C. Como que vai funcionar aqui? Ó? Se eu rodar o programa, vou colocar lá 1.1, 1.2 e deu um erro. A hora que a gente vê aqui, mas nossa, deu um erro, o que será que é? Linha 65, mas o meu programa tem 25 linhas. Linha 580, o que é esses erros, né? É meio difícil da gente localizar exatamente onde que deu o erro aqui. Então, uma forma é a gente trabalhar com o depurador. Se eu rodar aqui, ó, depurar projeto, vou colocar aqui 1 também, a soma é 2, não aconteceu nada. E se eu der um erro? 1.1, deu o mesmo erro, porque o erro deu no mesmo local da outra vez, né? E continua sem eu localizar aqui por que deu, como que deu esse erro, aonde que está dando esse erro, né? Para isso, eu tenho que marcar o meu código onde eu quero parar o código, interromper. Aqui, como aqui é declaração de variável, ele não deixa eu marcar, ok? Então, eu vou marcando o meu código onde eu quero que ele interrompa. Como eu quero que ele seja executado passo a passo, linha a linha, eu vou marcando linha por linha aqui. E aí eu vou criar um depurador. Então, vem aqui, ó, depurar projeto. Uma coisa legal da gente fazer
é vir aqui em janela, depuração, e usar esse aqui, ó, variáveis. Ele mostra as variáveis que a gente tem no nosso programa, no nosso código. Só que ele só vai mostrar as variáveis a partir do momento que ela tem um valor. Então, como que vai funcionar? Ó? A gente vê aqui, ó, eu marquei para ele parar nessa primeira linha. E ele está com uma setinha aqui e está em verde. Quer dizer que ele está parado nessa linha, o programa está rodando, funcionando aqui. Então, eu vou utilizar um atalho, que é o F5. Eu posso vir aqui, ó, depurar e continuar. Ou também posso continuar ele aqui. Ó. Ou usar o F5, é mais fácil usar o F5. Ó. Na hora que eu usar o F5, ele vai passar por essa linha aqui. Então, ele vai me trazer... O que essa linha faz aqui? A primeira coisa que ele vai fazer é me trazer a janelinha aqui. Eu usei um Alt Tab porque essa janelinha, às vezes, ela fica escondida do programa, né? Então, eu usei um Alt Tab para ele aparecer para mim. Então, essa janela é o JOptionPane.showInputDialog. A hora que eu dei o F5, ele rodou ela aqui. Então, eu estou nessa janela aqui parado. Se eu entrar com o valor, vou colocar aqui, ó, 10 e dar um OK. Ele passa para a próxima linha. Agora ele está aqui na próxima linha aguardando para rodar ela. Por que ele parou aqui? Porque eu marquei ela. Se eu não marcasse, ele pula, tá? E aqui é interessante, ó, que a gente já fez o res receber o input dialog. Então ele aparece aqui que o res é do tipo string e agora ele está com o valor 10. Olha que interessante, que o valor 10 está entre aspas duplas. Então ele está com a string 10, né? Com o texto 10, ele não tem o valor 10. Por isso que eu tenho que converter isso aqui para inteiro para armazenar no A. Então eu vou apertar F5, ele vai passar. Passou para o próximo e pulou aqui. Então ele travou nessa linha. O que ele fez com o A? Ele pegou o meu valor 10 aqui, ó, e jogou agora como 10 numeral. Então o meu A é inteiro e tem o valor 10. Eu tenho a opção de trabalhar desse jeito aqui ou o botão direito exibir como em árvore. Então também tem essas duas opções de trabalhar aqui a visualização. Então vamos para o próximo. F5, rodou a linha. O que é quando ele roda essa linha? Para mostrar a janela. Entra com o segundo valor. Então, vou colocar aqui, ó, 20. E dá um OK. Pulou, interrompeu, parou aqui. B recebe int de ponto parseInt. Então ele vai executar essa linha aqui. A hora que eu dou um F5, ele vai rodar essa linha. Rodou a linha, agora o B recebeu 20. E o interessante é que o meu res, ó, como ele é uma variável, eu reusei ele aqui. Ó. Aqui é string, me retorna uma string, eu posso usar a mesma variável, a res do resultado. Então, ao analisar, ele agora tem o texto 20. Então, ele substituiu aquele texto 10 para o texto 20. Aqui a gente consegue ver exatamente o que ele é uma variável, que ele está recebendo outros valores, ele está mudando, né? Então, aqui agora, no caso do res, ele tem o texto 20 e o B já executou e recebeu o numeral 20 agora, porque ele converteu esse texto. Mas a conversão que é interessante, a gente pode analisar, ó, que o res não foi convertido, ele continuou como string, com o valor de texto 20. A conversão ela é feita, ele converte isso e armazenou no B. Então, o B tem o valor 20, o res ainda é o texto. F5 para ele executar essa linha, passou para a próxima. Então, aqui ele executou, o C agora recebeu o A mais B. Então, o C está como 30. Então, ele parou aqui, está esperando executar. Eu achei que já tinha executado a telinha, não. Ó, vou apertar F5. Me trouxe a janela. A soma é 30. Aqui não ocorreu nenhum erro, né? Construído com sucesso e não teve erro. E a gente tem esse console do depurador que ele vai mostrando tudo o que vai fazendo. Ó, enviado a linha tal, essa linha, ó, alcançou a linha 12, ficou parado, alcançou a linha 13. Então ele tem todas as marcações. Agora vamos forçar um erro aqui para a gente ver acontecendo a depuração. Para que é interessante utilizar ele? Ó.
Eu vou depurar e vou rodar ele de novo de forma depurativa. Então ele vai parar, esperar aqui, rodou a janelinha, a primeira janelinha não aparece porque eu tenho que dar o Alt Tab aqui. Agora eu voltei para as janelas. Entro com o primeiro valor, 25. Ok. Ele está na saída. Vamos por aqui nas variáveis para a gente ir acompanhando. Vou para a próxima linha. O A recebe o 25. Vou pedir para executar a janelinha. Mostrou a janelinha. Vou colocar aqui, ó, 1.5. Ok. Ele está esperando aqui no B, certo? Porque se a gente olhar aqui, ó, a minha res, ó, o texto é o texto 1.5, não é o número, tá? Então agora ele vai esperar eu rodar aqui a linha B. Rodei, erro. Continuou do mesmo problema. É o mesmo erro, a mesma dificuldade para localizar o erro. Mas agora eu já sei que o meu erro está acontecendo aqui. O depurar é para localizar onde está acontecendo o erro, porque aqui, como é um programa simples, a gente sabe que ele estava acontecendo o erro aqui. Por que eu vou saber que está acontecendo o erro aqui? Porque ele fala aqui, ó, que o texto 1.5 eu tentei transformar em integer, mas como ele tem o ponto 5, ele é float ou double, ele não é inteiro. Por isso que ele deu o erro, ó, ele deu erro no parse int, em transformar isso daqui para inteiro. É esse que era o erro que ele estava acusando. Quando ele dá esses erros nessas linhas 65, 580, é agora o que eu vou mostrar para vocês. O que acontece? Ó? Vamos rodar ele de novo aqui. Ele está parado aqui, ó, certo? Vou rodar, vai trazer a janelinha, digito o 10, ok, parou nessa linha. Eu tenho algumas opções de andar, ó, por exemplo, ó, ignorar. Se eu ignorar, ele passa para a próxima direto. E eu tenho isso aqui, ó, sair da expressão e entrar usando o F7. O que vai acontecer nisso? Ó? A hora que eu entrar, ó, ele vai entrar, rodar o parse int. Então, ele me mostra o parse int funcionando. Ó. Conforme eu vou dando entrar, ó, ele vai entrando dentro do parse int e vai rodando. Ó. Linha a linha do código Java. Então, aqui tem como que o Java transforma a string no inteiro. É esse código aqui. E aí, se eu der um sair, ele vai voltando para cima e até sair aqui, ok? E se eu continuar, ele não entra nesse método aqui, ele vai passar direto. Ó. Então, ele vai para o próximo. Está travado, continuei, mostra a janelinha. 35, ok, está travado, mostra a janelinha. Então, se eu apertar o F5, ele continua sem entrar aqui. Agora, vamos entrar aqui, ó. Vamos colocar o F7, ó. Ele vai entrar nesse método, ó, do show message dialog. E aí, conforme eu vou navegando com o F7, ele vai rodando o que tem aqui dentro. Entrar, entrar. Se eu der um sair esse sair da expressão, ele vai continuar um passo a passo, porque a gente não fez nenhuma entrada de expressão ainda, tá? E ele vai rodando ó, linha a linha do método, porque eu entrei no método, tá? Agora ele vai entrar nesse aqui, ó, getAppContest. Então ele vai entrando todos os métodos até conseguir fazer aquele passo de mostrar a caixa de mensagem. Então, para mostrar essa caixa de mensagem, tem um monte de programação por trás disso. E toda essa programação eu consigo entrar código a código dela. Óbvio que esse monte de código de Java é mais complicado a gente trabalhar. Mas eu consigo, se eu tivesse um código meu aqui, né, eu consigo entrar dentro dos meus códigos
e funcionando as funções dentro das minhas classes com os meus métodos e rodando linha a linha dentro dela para me localizar. E aí, se eu der um sair aqui, ele vem voltando até ele sair e conseguir executar o método de novo. Então é para isso que funcionam essas outras opções. Mas geralmente a gente usa o F5, que é o continuar, até ele finalizar o programa. E se por um acaso eu vou desmarcar aqui, ó, vou marcar só esses três aqui. Como que vai funcionar? Vou pedir para rodar o depurador. Aí ele pulou, eu não marquei aqui, ele passou direto, ó, já pediu a janelinha. Ó. Entra com o primeiro valor. 10, ok. Aí ele trava. Aí se eu vim aqui em variáveis, ele vai continuar marcando as variáveis. Ó. F5, ó, ele pulou. Antes ele estava travando, ele estava esperando eu dar F5 para ele mostrar a janela. Agora ele não espera eu dar F5, ele já mostra a janela direto. Ó. Entra com o segundo valor. 20, ok. Travou aqui, ó. Então ele está esperando eu dar o F5 para continuar. F5. Está esperando F5 porque está travado porque eu tenho ponto de interrupção. Ó. E ele já mostra direto aqui. Se eu por um acaso tirar, ó, vou desmarcar aqui o A e o B e vou depurar de novo. Ó. Ele vai fazendo o programa normal. Ó. 25, 52. Aí ele trava na onde eu pus o marcador. Ele fica parado ali esperando. Aí eu dou um F5, ele continua o marcador ali. A soma é 77. Então eu tenho como controlar a linha que eu quero parar. Então eu posso fazer isso por blocos, né? Eu ponho desse até aqui, ele só para nesse aqui. Ou eu posso ir marcando linha a linha e fazendo continuar linha a linha. Tem as duas opções de trabalhar aqui. Então, para vocês que estão começando agora, é bem legal utilizar o depurador. Por exemplo, eu posso marcar aqui a última linha, né? Por exemplo, se eu não marcar nada, ele não vai mostrar, né? E vir aqui em janelas e acabar mostrando aqui na depuração as variáveis. Vamos rodar aqui o depurador. Para ele mostrar as variáveis aqui e fazer um controle delas, né? A gente consegue ver o resultado. Se eu quiser ir marcando somente elas aqui, a gente tem um resultado. Rodar de novo. Aqui nas variáveis. Opa, travou ali. F5. 34. Travou aqui no B. F5. Aí fica parado ali. A soma é 44. O C ele ele mostrou depois que ele rodou o programa, né? Aqui está marcadinho parado. A soma é 0. Ele deu... misturou os dois programas lá com o que estava anterior aqui. Vou rodar de novo. 10. F5. 5. F5. F5, 15. A soma é 15. Agora sim. E aí ele finaliza aqui, né? Quando ele termina a saída, ele termina aqui. Ok? Então a parte de depuração é isso aqui. E até a próxima aula.